O segundo vínculo é o chamado vínculo por prazo indeterminado. Esse que seria o grosso. É aqui, Eleni, que estão os professores, os médicos, todos os trabalhadores do setor público, do geral. Os servidores administrativos, eu vou colocar ele aqui de novo, porque cortou um pedacinho. Ah, não, está inteiro ali. Então, o que seria esse vínculo por prazo indeterminado? Esse cargo não tem estabilidade, não tem, mas uma vez que ele presta o concurso com a administração, ele permanece por prazo indeterminado, ele não terá um dia ali para ser demitido. Ele perde a estabilidade. Ele será admitido por concurso público e vai ter aquela etapa também. Aqui ele vai ter que ficar 1 ano com vínculo de experiência, diferente do cargo tipo de Estado, que são 2. No prazo indeterminado, ele vai ter 1 ano de experiência. Depois desse 1 ano de experiência, ele permanece mais 1 ano a serviço da administração. E, então, ele será, de fato, um servidor público com vínculo por prazo indeterminado. Até então, ele não era. Ele teria só experiência. Esse prazo indeterminado, ele será admitido também por concurso público. E ele, a pessoa que prestar esse vínculo por prazo indeterminado, ele terá direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência social, ou seja, o regime estatutário. Vou complementar ele aqui. Ele vai ter direito ao regime próprio. Está aqui, eu colocando aqui embaixo. Esse regime próprio é a estatutária. Mas a própria PEC prevê, e aí fiquem atentos os estados e municípios, que se os governadores dos estados ou os prefeitos municipais aprovarem uma lei nos 2 primeiros anos após a PEC entrar em vigor, se tiver uma lei estadual, uma lei municipal, todos os trabalhadores deste vínculo aqui, eles seriam aposentados pelo INSS e não pelo regime próprio. Então, nós estamos falando de um cenário em que acaba, se for aprovada essa lei, acaba o regime próprio para esses servidores, para professor, para médico, para servidor administrativo, para todas as carreiras que não são as típicas de Estado. E aí as pessoas não teriam estabilidade e se aposentariam pelo INSS, ainda que entrasse por concurso público. Esse é o segundo vínculo. O terceiro vínculo é o chamado vínculo de experiência. E o que é o vínculo de experiência? É aquilo que eu estava explicando para vocês. O vínculo de experiência não é um vínculo em si, ele é uma passagem. As pessoas que entrarem no serviço público, seja com cargo típico de Estado, ou seja por prazo indeterminado, eles terão que passar por um processo de experiência. Então, ele faz parte do processo seletivo do concurso público. Você presta o concurso, se classifica, depois participa do vínculo de experiência. Ele é para cargo típico de Estado, dura 2 anos. Para cargo com prazo indeterminado, ele dura 1 ano. E, durante esse período, esse trabalhador não é protegido com os direitos dos servidores, tampouco com os direitos previstos na CLT. Eles seriam uma fase intermediária. E qual é o direito e a proteção que esses trabalhadores vão ter? Isso vai estar previsto no projeto de lei. Quais são os direitos que os servidores com um vínculo por prazo indeterminado vão ter? Isso vai estar previsto no projeto de lei, que vai ser o objeto da segunda fase. O quarto vínculo é um vínculo por prazo determinado. Hoje nós já temos essa figura aqui no direito brasileiro, e essa figura do vínculo por prazo determinado é aquele trabalhador que é contratado, passa um período na administração e esse período é definido. Determinado período ele sai. Este vínculo aqui, pessoal, está sendo muito, muito, muito ampliado aqui pela PEC. Então, esse vínculo por prazo determinado vai ser mais ou menos a regra. As pessoas não precisarão fazer concurso público, é um mero processo seletivo simplificado,
que vai garantir os selecionados. A pessoa, evidentemente, não tem estabilidade, né, porque é prazo determinado, e 3 minutos, Marcos. Durante esse período, ele estará vinculado ao regime geral da Previdência Social, ou seja, do INSS. E o último cargo é o cargo de liderança e de assessoramento, que é o cargo, hoje já existe esses cargos de confiança. Esse cargo de confiança, eu, por exemplo, sou assessor da liderança do PT no Senado, eu estou nesse cargo de confiança. Entrei lá por um processo seletivo, o PT seleciona, mas estou lá desde 2009 por esse cargo de confiança. Este é um cargo totalmente precário se você comparar com as pessoas que são contratadas pela CLT e se você comparar com as pessoas que são contratadas pelo regime estatutário. Então, nós não temos estabilidade, nós não temos FGTS e nem multa de 40% sobre FGTS, nem direito às licenças que os demais servidores públicos têm. Então, a gente trabalha, quando o senador achar que a gente não agiu como ele determinou, manda embora. E quando você é mandado embora, você recebe o saldo de salário, se tiver férias, recebe as férias, recebe o saldo do 13º e vai para casa. Não tem uma poupançazinha feita pelo FGTS, nem nada. Este modelo precário de contratação é um modelo que tende a ser a regra de vínculos com a administração no próximo período. Então, se não houver uma guerra muito grande, uma disputa, uma luta muito forte, a tendência é que essa modalidade de vínculo que nós temos hoje nos cargos de comissão sejam os vínculos que darão o tom da questão. Meu tempo está estourando, mas eu quero mencionar mais alguns aspectos. Tudo isso que eu disse até agora somente vale para os servidores que ingressarem agora no serviço público depois que a PEC entrar em vigor. Então, é importante fazer essa referência aqui. A quebra da estabilidade e o fim do regime jurídico único é para os servidores novos. Mas a PEC não para aí. E aí eu chamo muita atenção de vocês. A PEC tem um novo dispositivo que ela cria, inclusive o governo tem feito grandes propagandas desse dispositivo, que são as chamadas vedações. Ou seja, de acordo com a PEC, depois que ela for aprovada, isso se aplica, eu vou explicar depois, mas para todo mundo, para todos vocês que estão nessa sala, que são servidores públicos federais, estaduais e municipais, isso já vai ser aplicado, porque a PEC cria esse mecanismo. Então, o que ela faz? Está aí no chat. Ela acaba com férias superior a 30 dias, acho que isso é razoável, né? Quase nenhuma profissão tem. A PEC acaba com adicionais referente ao tempo de serviço. Várias carreiras, você recebe um adicional em função do decurso do tempo. São quinquênios, são decênios, tem gente que se ocupa um cargo comissionado durante 5 anos ou 10 anos, esse cargo se incorpora à carreira, isso cai. Ele proíbe o aumento da remuneração com parcelas com efeito retroativo. É muito comum nas negociações coletivas, nas disputas, haver uma negociação e o efeito dessa negociação volta no tempo, tem efeito retroativo. Isso é proibido também. Proíbe-se também licença-prêmio, licença-assiduidade ou outra licença decorrente do tempo de serviço. Então, acaba basicamente todas as licenças. Só vai ficar a licença-capacitação, que vai ser regulado pela lei. Acaba a possibilidade de redução de jornada de trabalho sem redução de salários. Então, muitas vezes, em processos de negociação, acontece isso, mas acaba. Uma coisa positiva, acaba a aposentadoria compulsória como pena, isso é positivo, acaba o adicional, a indenização por substituição e acaba a progressão na carreira baseada no tempo de serviço. Então, essas vedações, além disso, né, eu vou colocar mais dois tópicos aqui, estou terminando, depois acaba ainda a incorporação total ou parcial da remuneração de cargo de comissão, que é aquilo que eu mencionei, a incorporação ao salário.
Agora, veja que curioso, como disse alguém na fala, o governo fala grosso com o andar de baixo do serviço público, mas fala fino com o andar de cima, porque várias dessas privilégios aqui estão na carreira dos magistrados, que também ingressam no serviço público por concurso. Só que os magistrados não são tocados por essa reforma. Os membros do Ministério Público, não, os procuradores e promotores, também têm muitos desses privilégios, mas eles também não são tocados por essa reforma. O magistrado, por exemplo, ele ascende na carreira por tempo e por merecimento. Então, se ele passa 10 anos, ele vai ser promovido. Ou se ele merece, ele é promovido. Aqui, se fosse aplicado a eles, eles não teriam mais a progressão por merecimento. Então, acaba também. O que é importante, então, essas questões? Porque, de acordo com a PEC, isso vai estar claro na nossa apresentação, tudo isso que eu acabei de ler para vocês, ou se aplicam imediatamente aos servidores públicos, já nesse momento, ou se aplicam após o governo editar uma lei alterando a lei da carreira. Então, o governo diz, não se aplica aos atuais, salvo se uma nova lei alterar a lei anterior. Então, na prática, pode haver um impacto generalizado para todas as carreiras de serviço público, especialmente para os atuais. Uma coisa que muda muito, e eu estou concluindo, é a lógica de avaliação de desempenho. Hoje, a avaliação de desempenho não foi incorporada à nossa cultura jurídica, administrativa. Pela nova lei, a avaliação de desempenho vai ser o único mecanismo de progressão na carreira. O único. Não vai ter nenhum outro mecanismo mais. E se o gestor não fizer a avaliação de desempenho, ele é responsabilizado. De modo que é por meio da avaliação de desempenho que as pessoas terão aumentos. E a avaliação de desempenho, na prática, significa alinhamento, né? Alinhamento político e técnico com o dirigente de plantão. A PEC estabelece uma série de outras maldades. Nas perguntas a gente pode tratar ela muda o acúmulo de cargo, ela faz uma série de outras alterações, entre as quais ela concentra nas mãos do presidente da República muito mais poderes do que ele tem hoje. Então, todas as mudanças de ministério, por exemplo, fusão de ministério, mandar o servidor de um local para outro, alteração na estrutura do governo, o presidente da República e, consequentemente, o governador e, consequentemente, o prefeito, ele poderá fazer por decreto, não vai precisar mais do Congresso ou da Assembleia ou do Estado. Outra coisa importante aqui, muita gente, nós, do PT e a CUT, temos uma luta envolvendo as OSs e envolvendo os convênios para a gestão de creches e outros equipamentos de educação, de cultura, de assistência. A PEC estabelece um artigo que ela amplia muito, de forma muito direta, a permissão para que a União, os estados, o DF e os municípios firmem instrumentos de cooperação com órgãos públicos e privados. Então, a tendência é isso crescer. E, por fim, a PEC ela altera os chamados princípios da administração pública. Ela coloca lá um monte de novos princípios. E um dos princípios é o princípio da subsidiariedade, que na prática significa o quê? A administração pública só pode agir se o mercado não funcionar e não existir. O princípio da subsidiariedade, ele traz para a gente a lógica da privatização. Pelo princípio da subsidiariedade, a ação do Estado é exceção e não regra. Pelo princípio da subsidiariedade, ao invés do Estado fazer escolas, hospitais, equipamentos de saúde, de educação, o Estado entrega vouchers para o cidadão, voucher com um determinado valor. Então, uma criança, por exemplo, em idade de pré-escola ou de educação infantil, ao invés de ser matriculado numa escola pública, ele recebe um voucher. E aí os pais, livres para agir no mercado, vai escolher a melhor escola
vai escolher o melhor posto de saúde de acordo com as vantagens econômicas e sociais que esses equipamentos oferecerem. Então, pessoal, é uma lógica ultraliberal. É uma lógica que aplica todos os princípios do liberalismo administrativo à prática da administração. O pressuposto é que o Estado não serve para nada, os servidores públicos são vagabundos, a administração pública é inviável, gasta muito, e isso agride a essência do texto da Constituição de 88. Porque, como disse o Amarildo e vários outros, se nós queremos falar em estado de bem-estar, se nós queremos falar em realização de direitos sociais, direitos culturais, direitos econômicos e ambientais, nós precisamos de um Estado. O tamanho, se vai ser grande, médio ou pequeno, vai depender da necessidade. Então, essa PEC ela é essencialmente inconstitucional e, por isso, precisa de um forte movimento de oposição para que seja profundamente alterada ou, o ideal, derrotada. Muito obrigado e desculpe ter estourado o tempo. A mesa foi generosa, Marcos. Obrigada, Marcos. É que esse tema é importante e cheio de detalhes, e é um pouco para isso que nós estamos aqui. Eu vou recomendar, depois o Marcos manda, como ele disse no início, para que a gente possa enviar para vocês essa apresentação, enfim, uma análise. Lembrando que agora o Fausto Júnior do Diese vai falar, ele é coordenador técnico do Diese, e após nós vamos abrir 10 inscrições pelo chat, as primeiras 10 inscrições, importante que se inscrevam de todos os gêneros e também das diferentes esferas, à medida do possível, vamos tentar equacionar que a gente possa permitir que todos possam perguntar. Não serão falas para, vamos dizer assim, para fazer complementações neste momento, mas vamos priorizar mais a questão de perguntas, dúvidas, tá? Porque depois nós teremos um espaço para o debate, que é dos encaminhamentos. Então, e quem tiver pergunta por escrito também possa fazer no chat. Nós vamos, então, agora passar para o Fausto do Diese. Fausto, onde está você? O Fausto é coordenador técnico do Diese. A gente quer agradecer ao Marcos Rogério, quer agradecer ao Fausto também, O Marcos Rogério vai continuar conosco para depois responder as questões. Vamos passar agora para o Fausto, então, em torno de 25 minutos, tá bom, Fausto? Aí a gente avisa quando estivermos próximos. Sim, sem problemas. Okay? Para poder permitir que a gente possa depois, as pessoas possam perguntar para vocês, enfim, tirar dúvidas, ok? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu sei que foi de última hora, bagunçamos um pouco a tua agenda, Fausto? Mas agradecemos muito e agradecemos também ao Diese, que tem sido parceiro do movimento sindical em todos os momentos. Bem, primeiro, bom dia a todos. Na verdade, não é que bagunçou a agenda, Na verdade, é que quem viria era o companheiro Max, que é o nosso técnico lá na Condicef, e o Max está com a Covid, Então, a gente teve que fazer uma substituição meio que correndo, mas deu certo. Espero que dê certo, Não terminei de falar, Nem comecei. Vai dar certo, vai dar certo. Então, primeiro agradecer o convite de novo, é sempre uma possibilidade, e particularmente agradecer por dividir a mesa com o Marcos Rogério, porque o Marcos Rogério é um companheiro aí que a gente vem fazendo longas batalhas no Senado, e para a gente aqui é sempre uma boa aula, porque eu acho que pouca gente fez uma análise da PEC como ele tem feito, e acho que ajuda bastante a gente a compreender, o que para mim facilita bastante a minha fala, Não vou entrar no detalhe da PEC, o Marcos já fez isso, e, inclusive tirou um monte de dúvidas minhas, viu, Marcos? Ainda tem outras que eu vou ligar para você para tirar dúvida, porque a gente sabe que cada vez que a gente está lendo a PEC, a gente está descobrindo uma coisinha a mais, e sabe dos dilemas que isso vai causar. Então, eu vou tentar pegar uma fala mais do ponto de vista do macro. Eu acho que é bom a gente compreender o geral desse movimento que está acontecendo, e, a partir disso, tentar fazer a leitura da PEC. Eu acho que isso ajuda a gente a entender o tamanho da batalha que a gente está sofrendo. Eu acho que eu falei isso no lançamento lá da frente,
de defesa do setor público. Acho que nós nunca tivemos um movimento, desde a Constituição de 88, de forte ataque, não só aos servidores públicos, mas principalmente aos direitos sociais em geral, como nós estamos assistindo agora. Agora que eu digo, não é agora governo Bolsonaro, é agora pós-golpe. Né? Na verdade, tudo isso começou ali em 2016, em especial com a PEC do teto, a EC 95. Então, acho que esse é o primeiro movimento ali. Eu acabo usando slides muito mais para poder me organizar até, mas só para ajudar vocês aí também a se organizar. Eu tenho chamado essa atenção, não sei se já está conseguindo transmitir aí. Está passando, gente? Tá, tudo certo, Fausto. Tá certo? Tudo. Então tá bom. Então deixa eu só diminuir aqui para ficar mais fácil, para ampliar para vocês. Assim fica mais fácil, fica maior. Bem, qual que é a ideia? A ideia é tentar olhar um pouquinho essas variáveis ali, um pouco o projeto geral e alguns detalhes com relação aos dados mesmo, né? Porque é sempre que a gente espera aí que o Diese apresente um conjunto de dados. Então, eu não vou entrar nisso aqui, eu já fiz várias discussões dessas, inclusive com vocês, como é que essa hegemonia do pensamento neoliberal está na economia, né? Um pouco desses dilemas aí, como que o sistema está com capacidade de lidar com a própria geração e a reprodução do sistema capitalista. Então, acho que esse é um dado. A gente está aí numa longa discussão no mundo, esse pensamento conservador aí que surgiu, de certo modo, vai nessa reação, e a gente tem aí uma disputa global que nós não sabemos de fato para onde vai se dar. E eu já falei algumas vezes, o golpe de 16 não é simplesmente um golpe, né? Ele não é só um movimento nacional, ele está vinculado a toda uma reorganização global, que é importante que a gente compreenda, né? A gente não está separado do que vem acontecendo, que se inicia ali nas primaveras árabes. Então, não vou entrar nesse detalhe, mas só para recolocar aí que essa discussão não é uma discussão só de Brasil. Inclusive, reformas como a reforma tributária, a reforma administrativa, a reforma trabalhista, a gente está assistindo em várias partes do mundo. Eu chamei a atenção para vocês, né, porque eu acho que nós não podemos separar as diferentes reformas, né, porque senão dá a impressão que enfim, são ideias, né, porque são mudanças que vão acontecendo, meio que ao sabor do vento, e não é verdade. Existe um grande projeto estruturado por trás de todas essas reformas. É importante que a gente compreenda esses grandes projetos e que, de alguma forma, a gente possa se contrapor a eles, inclusive apresentando um projeto. Eu acho que essa discussão, inclusive, que o presidente Lula trouxe anteontem, lá no discurso dele, tem um pouco a ver com isso. É inevitável que a gente apresente e faça uma discussão com a sociedade, que Brasil que nós queremos, porque, de fato, o que está sendo feito hoje é uma desconstrução do projeto de Brasil que foi cunhado e foi acordado ali no final da ditadura, em especial na construção da Constituição de 88. Acho que este é um dado. Eu já falei para vocês algumas vezes que também, em outros momentos, que o que nós temos hoje é uma mudança estrutural da base econômica e tecnológica. Né? Esta mudança estrutural, de alguma forma, ela é o grande pano de fundo, mas ela é o impulsionador de todas essas mudanças, na qual a gente tem, de um lado, o desmonte do papel do Estado e a mercantilização dos direitos sociais. Eu tenho falado em outros espaços para lembrar que tudo que a gente construiu, de alguma forma, ao longo do século XX, o capitalismo construído a partir do século XX, ele tinha como base a produção industrial. Inclusive, a própria forma de organização do movimento sindical que a gente construiu, de certo modo, é um sindicalismo industrial. E esta mudança de base tecnológica e econômica, na qual há uma perda da primazia da indústria do ponto de vista da reprodução do sistema, está colocando uma série de questões para nós. Mas não é uma perda da primazia do tipo, a indústria foi substituída pelos serviços. Isso é uma visão bastante simplificada. O que nós temos hoje é uma refusão e uma reorganização daquilo que a gente entende, inclusive, de setores. Não dá mais para separar comércio, serviço e indústria. E por que eu chamo muito a atenção disso? Porque isso é o que está por trás, isso é o que está oculto num processo de discussão na qual os direitos sociais passam a ser estruturais do ponto de vista do sistema de mercadorização da economia global. Não é só no Brasil que saúde, educação, previdência, etc., passam a ser produtos de mercado, né, porque eles passam a estar no miolo
do próprio sistema de reprodução da capitalista. Então, a gente tem, de um lado, aí, todos os direitos sociais construídos a partir de 48 no mundo, né? E se soma a isso a questão toda da produção do conhecimento, que, de alguma forma, vai se transformando nos novos impulsionadores do sistema capitalista. Isso é o que está por trás de toda essa mudança. Isso é uma das possibilidades, né? Uma da tese, isso é o que eu tenho visto e que eu tenho tentado refletir um pouco sobre. E aí é só olhar para as nossas reformas, né? A primeira delas, ali em cima de todas, é a PEC do teto. A PEC do teto, ela, ao travar a disputa, né? Ao travar o aumento de gastos sociais, minimamente, ela empurra as outras reformas e ela vem num processo bem acelerado a partir dela. Tudo, de certo modo, usa a EC 95 como desculpa para, né? E aí a gente tem reforma do ensino médio, reforma da Previdência, reforma trabalhista e alteração na lei de terceirização. De certo modo, isso reorganiza, de um lado, o sistema de seguridade social, isso altera as normas jurídicas trabalhistas, o conjunto dos direitos trabalhistas, ela altera a forma como a gente organiza a produção e, de certo modo, ela altera a forma como você prepara os cidadãos, os trabalhadores, para o mercado. Tudo isso foi feito ali entre dezembro de 2016 e agora novembro de 2019. Isso já está implementado, essas leis já aprovaram, elas estão em implementação. É bom lembrar um pouco como é que cada uma dessas reformas, de alguma forma, ela está, de certo modo, caminhando nessa direção. Na outra passo, aí nós temos agora os três próximos movimentos: programa de privatização, reforma administrativa e reforma tributária. Eu chamo a programa de privatizações e reforma administrativa, na verdade, uma grande reforma de Estado. Nós estamos construindo um outro Estado, desconstruindo o Estado construído ali no final dos anos 80 e construindo uma nova proposta de Estado, da qual tudo se consolida a partir da reforma tributária, que na cabeça desse pessoal todo vai enxugar muito o papel do Estado e vai recolocar recursos, porque é bom lembrar que quando a gente fala de reforma tributária, há uma tendência de a gente olhar só para ver quem paga imposto, mas é fundamental pensar a reforma tributária sobre as duas pontas: quem paga imposto, como é que o fundo público é constituído, e na outra ponta, como é que o fundo público é distribuído. E este é o final de todo o processo de reforma. Você constitui o conjunto grande das reformas e, a partir dela, você consolida com a reforma tributária. Por isso que não dá para você separar, de certo modo, as reformas. Eu quero chamar a atenção aqui para vocês desse quadrado, porque, para mim, ele é bastante importante, ele é bastante significativo, inclusive com os dilemas que nós temos. A Constituição estabeleceu no artigo 3º os direitos sociais para nós como um objetivo do Brasil, um objetivo da sociedade brasileira como um todo. E o artigo 6º definiu os direitos sociais, né, que são a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Esses são o conjunto de direitos sociais que nós temos já consignado na Constituição. O nosso problema é que nós, no nosso sistema de construção dos direitos, ele é histórico, né? Ele começa lá na década de 30 e vem avançando desde a década de 30 do século XX, ele separou os direitos sociais entre direitos sociais universais e direitos sociais contributivos. Aqui a gente vai ter os universais e aqui a gente vai ter os contributivos. A gente chama isso de inversão da pirâmide de Marshall, porque os direitos sociais começaram no Brasil a partir dos direitos do trabalho. E aí dá para você entender por que é vital mexer na CLT e alterar a CLT como a gente conhece. Aqui, toda a nossa estratégia de consolidação dos direitos universais se deu pelas vinculações orçamentárias. Então, a ideia de você ter uma educação pública vinculada ao Estado, a criação de um sistema único de saúde, a busca por um sistema único de segurança pública, a construção do SUAS como um sistema único de assistência social, tudo isso foi consolidando o nosso sistema de direitos. E esse sistema de direitos ele tem duas bases. Ele tem como uma primeira base o fundo público, ou seja, como que você cria recursos e garante recursos para que tudo isso se execute, por meio de vinculações orçamentárias, né, e de outro, baseado no direito administrativo, baseado na organização
do Estado e dos servidores, ou seja, cabe aos servidores ser o braço de execução dos direitos sociais no Brasil. Isso foi construído desse jeito, e é isso que está tentando ser desconstruído, e aí, como o Marcos lembrou, em especial essa discussão do princípio da subsidiariedade. Na outra ponta, vinculados ao direito do trabalho, a gente manteve previdência social, moradia, proteção à maternidade, proteção à infância e transporte, né, ou mobilidade. O que para nós é bastante complicado, né, porque, inclusive, este é um dos dilemas que nós estamos vivendo hoje do ponto de vista do movimento sindical, em que cada vez mais vê reprimido esse conjunto de direitos, de um lado, e, de outro, vê ainda um conjunto de trabalhadores sendo retirado da possibilidade desses direitos, porque eles vão caminhando para a informalidade. Então, este é um dilema que a gente tem que se colocar. Muitos já me ouviram falar que é um absurdo no Brasil a gente ter duas mulheres, uma que tem carteira profissional assinada ou é servidora pública e outra que está na informalidade, e como é que só uma delas tem o direito à licença maternidade, ou seja, só a mulher que está lá, a mulher e o filho, né, a família, que de certo modo está vinculada à economia formal, tem direito à proteção à maternidade e a primeira proteção, a primeira linha de proteção à infância, e a que está na informalidade não. Isso coloca para nós uma série de questões. Qual é o projeto deles? É que este lado de cá vá todo para o lado de lá, e esses vários lados, esse conjunto de direitos, vá para o mercado, vá para o setor privado. É isso que a gente precisa compreender, porque é isso que, de certo modo, impulsiona as reformas e que a gente não consegue explicar muitas vezes nem para nós, muito menos para a população em geral, porque a população em geral está perdendo um conjunto de direitos e, quando acordar, simplesmente vai ter que pagar no mercado por tudo que a gente vem minimamente construindo nos últimos 40 anos. Eu quero chamar a atenção que já estava pré-anunciado no governo Bolsonaro, a partir do Plano Mansueto, qual seria o caminho dessas mudanças, em especial dessa reforma de Estado. Eu não vou entrar no detalhe do PLP 149, mas ele é um deles. Depois ainda a gente vai ter a PEC 188, depois agora a gente vai ter a PEC da reforma administrativa, e tudo isso vai se colando, de certo modo, nessa proposta. Mas eu vou só olhar, no caso do Plano Mansueto, quais são as exigências. O que era o Plano Mansueto? O Plano Mansueto é mais ou menos parecido com o que foi aí a 173. Para você dar ajuda para estados e municípios, você cria algumas exigências. Quais eram as exigências que estão previstas no Mansueto? Só para a gente olhar um pouquinho como essas coisas se batem. Autorização para privatização, né, das empresas do setor financeiro, saneamento, gás, etc. Né, redução dos incentivos tributários, revisão do regime geral, do regime jurídico único para os servidores da administração direta, autárquica e fundacional, adoção do teto de gastos limitados ao IPCA, eliminação dos vínculos de receita, de impostos, os vínculos não constitucionais, bem como as vinculações que excedem os limites do texto constitucional. Por exemplo, vários municípios ou vários estados aprovaram limites, por exemplo, de vinculação da educação maior do que obrigatório na Constituição. O Plano Mansueto dizia que você deveria retirar esses vínculos. A unidade de tesouraria, não vou entrar nesse debate aqui porque é um pouquinho mais complicado, mas do ponto de vista da Agência Nacional do Petróleo, aí vamos lá de novo, tem a ver com a privatização do sistema de gás e, de fato, a desestatização e privatização do saneamento básico como um todo. Isso já era o Plano Mansueto. Vale lembrar que o Plano Mansueto é do ano passado, antes da 173 e antes da pandemia. Com a pandemia, o que a gente viu foi a 173 propriamente dito, que colocou estados e municípios para, de certo modo, executar a emenda constitucional 95 e, por outro, efetivar ali o congelamento de salários pelos próximos 2 anos, né? Ao longo de 2020 e 2021, né? Com uma série de outras questões que, ou seja, empurrado pela pandemia, de certo modo, isso se avançou. E aí a gente chega na PEC administrativa. Eu não vou entrar no detalhe, porque a PEC 31, acho que o Marcos já fez uma boa descrição dela, mas eu quero chamar a atenção de algumas coisas que, para mim, são bastante complicadas. A primeira dela é essa discussão aí do princípio da subsidiariedade, ou seja, uma tese, como o Marcos lembrou, de que o Estado ele simplesmente deixa de ter o seu papel do ponto de vista central da organização da sociedade, e aí, em especial, na consecução dos direitos, na execução dos nossos direitos, dos direitos sociais em geral.
Eu acho que este, para nós, é um dos nossos maiores dilemas colocados ali, uma vez que ele vira princípio da administração pública, ele entra para o miolo da Constituição, ele entra para aquilo que dá ordem à reorganização do ordenamento jurídico. Isso é bastante complicado, essa talvez seja uma das maiores disputas que a gente vai ter com relação à PEC 31, porque ela está simplesmente desconstruindo o que foi construído a partir dali, de como vai se organizar tanto o artigo 6º quanto o artigo 37. Há uma quebra do regime jurídico único. Eu acho que esse debate, inclusive, que o governo tem se utilizado com relação a que isso só vale para os novos, é um equívoco bastante acentuado, bastante grande, por dois motivos. Primeiro, as etapas vão mostrar para a gente que não é bem assim, porque a hora que começar a chegar, de fato, os projetos de lei que regulamentam a PEC, a gente vai começar a ver que as coisas não são exatamente como as pessoas estão imaginando, primeira questão. Segundo, que é óbvio que você só vai quebrar o regime jurídico único e etapas de ingresso para o novo servidor, porque ele vai ingressar, ele nem sequer está, né? E quem já está sabe que se você tentar se mexer, teria um problema jurídico gigantesco do ponto de vista de processo administrativo, processo jurídico, né? Agora, a regulamentação da emenda 19, como eles estão prevendo, e a colocação da avaliação de desempenho com um único mecanismo de promoção, indica muito claro que você vai quebrar a estabilidade do servidor, né? E o regime jurídico único, de alguma forma, ele já foi todo fragmentado hoje dentro da administração pública. Como a gente lembrou, você tem CLTista, você tem OS, você tem contrato temporário, você tem uma série de contratações hoje, só que agora você traz tudo isso para dentro do texto constitucional de maneira muito clara, né? Então, essa é uma questão que a gente tem que olhar com bastante atenção, como é que a gente vai fazer um bom debate com a sociedade, uma vez que a sociedade, em grande medida, olha, sim, o servidor como esse tal de privilegiado, que a gente vai ter que fazer esse debate com ele. E a outra questão é essa ampliação da atuação do executivo, quer dizer, essa história de que o poder executivo vai poder redesenhar a administração pública, extinguir órgão, entidade, e sem passar pelo legislativo. Isso é algo bastante complexo, isso fere a ideia de divisão dos poderes, em especial porque você tem que pensar o Estado como um ente estável, né, como um ente que ele permanece para além da administração. E eu acho que esse tem sido um dos grandes equívocos desse nosso debate, porque, de alguma forma, a gente vai ter que tomar bastante cuidado com essa discussão, inclusive, de quem está dentro da reforma e quem está fora da reforma, porque eles estão apostando numa divisão, inclusive, da mobilização dos servidores públicos para conseguir passar a reforma, né? E para deixar cada vez mais claro esta ideia de quem é o privilegiado. Se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco nós vamos estar defendendo que esta reforma seja implementada para o judiciário, seja implementada para os militares, seja implementada para o legislativo, quando, na verdade, o que nós temos que defender é que essa reforma não seja implementada. E eu acho que isso é bastante preocupante, porque a ideia, inclusive, de ampliação do poder executivo tem a ver com isso, né? Tem a ver com uma lógica que vai desconstruindo essa perenidade de Estado, essa estabilidade que funda o que a gente entende de Estado moderno, e no Brasil, desde a década de 30, está sendo constituído. É bastante preocupante essa possibilidade do executivo poder simplesmente fazer o que ele quiser do ponto de vista da administração pública. Então, esses são os dados que eu queria colocar. Eu não vou entrar no detalhe propriamente dito da reforma, porque o Marco já fez isso, mas eu vou entrar um pouco nos dados, então, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Chama a atenção que a reforma, ela, de certo modo, eles dizem, vai pegar uma parte dos servidores. A pergunta é, quais servidores? Bem, primeiro que pega tudo, independente dos casos, mas dê uma olhada no tamanho da distribuição do serviço público. Quem vai estar nas carreiras típicas de Estado é essa barrinha aqui cinza, essa barrinha aqui azul e talvez um pouco essa barrinha aqui verde. Todo o resto, apoio administrativo e as carreiras sociais, vão para a reforma administrativa, né? Então, assim, quem eles chamam de carreira típica de Estado é um pedaço muito pequeno, de fato, da administração pública. E a pergunta que nós temos que fazer, de alguma forma, afinal de contas, o que é carreira típica de Estado? Porque para ser carreira típica de Estado, você tem que decidir para que serve o Estado, qual a função do Estado. Então, você está dizendo claramente que os direitos sociais não estão entre as obrigações do Estado, assim não são as típicas de Estado. Então, esse é um dado, e aí, inevitavelmente, vai pegar uma parte grande do Estado. De alguma forma, desmonta
a ideia dos direitos sociais e quem executa os direitos sociais, e elimina esta ideia de estabilidade que o Estado tem que ter ao jogar todo o apoio técnico administrativo, ou seja, a burocracia do Estado, de fato, para uma outra lógica de carreira. Bem, eu queria chamar a atenção aqui, porque eu acho que esse espaço é um espaço que tem bastante gente de estados e municípios, que o nosso embate com relação à reforma, ele vai se dar agora no Congresso Nacional, mas tem um papel fundamental de estados e municípios, porque diferente do que a gente viu na discussão do Fundeb, em que você estava discutindo a arrecadação do Estado, agora nós vamos estar discutindo o gasto do Estado. E a chance de ter apoio, uma PEC dessa, muito grande, de prefeitos e governadores, não é pequena. Em especial, se a gente olhar pela despesa, aonde estão essas carreiras típicas do direito social. As carreiras típicas do direito social, elas estão, por exemplo, na saúde, nos estados e municípios, na educação, fortemente em estado e município, principalmente município, na área da cultura, fortemente no município, e quando a gente vai olhar para a segurança pública, fortemente no estado, e para saneamento nos municípios. Essa aqui é a distribuição do gasto que a gente tem hoje. Então, o que vai acontecer? E governadores e prefeitos vão querer mais liberdade, vão querer mais recursos, vão querer gastar menos, vão querer repassar verba, em especial no momento de crise que nós estamos vivendo. E aí, de certo modo, eles vão pressionar para que essa reforma seja aprovada. Isso é bastante preocupante e eu acho que a gente precisa pensar com bastante atenção de como é que isso vai se dar. Tem um debate que a gente precisa iniciar, né, e avançar com ele, com a sociedade, que existe um conjunto de mitos que a gente precisa desconstruir. Um deles é que o servidor público, o serviço público no Brasil é muito extenso, não é verdade. Só 5% dos brasileiros, de fato, dos empregos no Brasil são vinculados ao serviço público. Quando você vai para o setor da OCDE, chega a 11%, 12%, ou seja, tem pouco servidor no Brasil para o tamanho do nosso país, e a remuneração média que eles usam para dizer que, de certo modo, o servidor ganha muito, você vai olhar a fundo, você vai ver que são essas carreiras que eles chamam de carreiras típicas de Estado, que de verdade têm valores superiores. Mas são valores superiores ainda bastante interessantes, porque se a gente for comparar esses salários com os salários de executivos das empresas, vocês vão ver que, inclusive, eles são menores. Então, esse é um outro dado. Aqui um pouco a distribuição de como é que está o serviço público. Então, eu chamo a atenção que o serviço público estadual e o serviço público municipal, eles são mais de 80% dos servidores no Brasil, e que, de alguma forma, é aí que vai vir a reforma pesada, porque toda a terceira fase da reforma, de certo modo, tende a se reorganizar nos servidores federais, mas estados e municípios onde, de fato, o poder, onde o impacto da reforma administrativa vai se dar, uma vez que é de lá que, de certo modo, está o braço que executa os direitos sociais. Então, só para chamar a atenção, é aqui que vai ter o nosso maior enfrentamento. Aqui um pouco a ideia de salário, eu gosto sempre de colocar aqui, esse é o salário médio do servidor, claro que o salário médio é diferente, nós estamos montando. Deu uma engasgada? Deu uma engasgada no som aí. Congelou a... Oi. Congelou? Peraí, Congelou. Voltou. Isso. Voltou, eu volto de novo, Voltou. não tem problema. Peraí, deixa eu voltar de novo. Está dizendo que a internet está instável. Engasgou na conta do salário ali. Aí. Então, aqui, né? A média. Isso. Isso. Então, o que a gente tem hoje? Se a gente pegar a média dos servidores municipais, por exemplo, a gente vai ver que é muito próximo ao setor privado, e você vai vendo como vai caindo para o ente público, conforme o Estado é mais alto e depois vai caindo para o nível federal, em relação ao nível federal. Quando a gente vai para o olhar mesmo das carreiras de educação e saúde, vocês vão ver que, inclusive, as carreiras de educação e saúde no setor público têm salários, inclusive, menores do que o setor privado, com exceção do segundo avanço da educação privada, que foi no nível superior, em que a iniciativa privada rebaixou, sim, o nível salarial dos professores, em contraposição aos salários que a gente tem na educação pública. Fausto, mais 5 minutos, tá? Tá bom, estou acabando já, está acabando aqui. Agora, eu quero chamar a atenção para esta tabela, porque ela coloca para nós uma série de desafios. Esse é um espaço de reflexão, um espaço de análise estratégica, então acho que a gente tem que entrar na discussão um pouco crua, inclusive, né? Até para a gente abrir algumas possibilidades.
Esse é o número de servidores por idade e por tempo de casa. Hoje a gente tem alguma coisa perto de metade dos servidores com mais de 10 anos de casa. E a gente tem 30% dos servidores com mais de 50 anos, e a gente tem ainda outro 30% com mais de 40 anos. Isso significa que a gente tem um volume aproximado de provavelmente 35% a 40% dos servidores que devem se aposentar nos próximos 5 a 10 anos. Isso coloca dois grandes problemas e duas grandes questões. A primeira questão é, primeiro, rapidamente a proposta que for aprovada pela reforma administrativa será implementada, porque você vai ter uma substituição nos próximos 5 anos de provavelmente 40% do serviço público que a gente conhece hoje. E nos próximos 10 anos isso vai se acompanhar. Em 20 anos, o serviço público que a gente conhece vai ter desaparecido. Então, esse é o primeiro dado. É bom lembrar que esses números fazem sentido, porque a gente começou essa loja de contratação a partir de 90, 91. Então, esse é o primeiro dado. O segundo dado é o dado de pressão de estados e municípios que vão ter duas contas para pagar, e eles vão ter uma conta que faz muita diferença, que é a conta de aposentados. E essa já foi a justificativa para a reforma da Previdência, mas a reforma da Previdência ela não equacionou os custos da aposentadoria, ela simplesmente atrasou esses custos. Ele reduziu um pouco o valor, mas ela atrasou esses custos. O que vai acontecer inevitavelmente? O serviço público vai ter um dilema entre gastos com aposentados e gastos com ativa. E uma das coisas que eles vão fazer, de alguma forma, que não está anunciado, mas está indicado, é que eles vão quebrar a paridade. Eles quebraram a paridade dos aposentados novos, na reforma da Previdência, mas eles vão quebrar paridades dos aposentados atuais e dos aposentados que entraram até 2003. Por que eles vão quebrar esta paridade? Eles vão quebrar esta paridade porque eles vão reorganizar carreiras. Eles vão separar as lógicas de contratação. Você não vai ter similaridade entre quem está aposentado e quem está na ativa. Eu estou chamando a atenção disso, bastante atenção nisso, porque eu acho que esse é um aspecto que tem que ser discutido pouco, que tem que ser discutido muito pouco sobre. Nós temos uma base de aposentados bastante importante dentro das entidades sindicais, e dá a impressão que os aposentados não têm nada a ver mais com isso. Então, a reforma administrativa não vai atingir os aposentados. Não, os aposentados vão virar um gueto no setor público, em que você vai ter uma outra política de gestão a partir das novas contratações e você vai simplesmente começar a arrochar os aposentados e a remuneração dos aposentados. Porque você vai quebrar a paridade. Vamos lembrar que os aposentados têm o mesmo reajuste dos ativos. Só que se os ativos tiverem outro tipo de vínculo, como é que você vai equiparar? Como é que você vai fazer o debate da equiparação, por exemplo, para aposentado? Então, quando a gente olha para esse cenário todo, é um grande engodo dizer que essa reforma é só para os novos. Essa reforma, ela atinge os novos, os futuros, atinge os atuais, como o Marco lembrou, e atinge os aposentados no processo de implementação. Nos próximos 15 anos, se ela for implementada, a gente terá um outro Estado, um outro serviço público e um conjunto de servidores atrelados ao modelo anterior que vão ter as suas remunerações e as suas realidades bastante precarizadas. Vamos lembrar que uma das movimentações de quase todos os estados hoje é as desconstruções dos hospitais dos servidores públicos. Não sei se vocês têm visto isso, provavelmente têm vivido isso, e isso vai se amplificar. O outro dado, só para encerrar, é que nas etapas que o governo está falando aí da própria reforma administrativa, um dos itens que está sendo colocado vai ser provavelmente regulamentação do direito de greve, que pouca coisa tem se falado, e um debate de como é que vai ser essa relação com esse tal de servidor, que não é mais o estatutário tradicional. O Marcos foi muito feliz em lembrar uma questão bastante importante. Não é o CLT, porque para o direito do trabalho tradicional, o papel da negociação coletiva, do acordo coletivo, da convenção coletiva é muito importante. Você vai, de certo modo, tirar a estabilidade do servidor, colocar ele à mercê do poder do executivo de plantão, e na outra ponta você vai asfixiar a representação dos trabalhadores e não vai abrir a possibilidade de algum nível de negociação
como instância de solução de conflitos. Ou seja, o que a gente vai ver? A gente vai ver basicamente uma indução do serviço público ao governo de plantão. Só que na cabeça desses caras não é o governo de plantão democrático que vai se alterando, né? É uma visão que vai se consolidando. A proposta, aí sim, a proposta do Bolsonaro é muito diferente da proposta do PSDB dos anos 90. Por que ele é diferente? Porque, do ponto de vista como o PSDB se organizava, concordando ou não, o PSDB trabalhava a tese de que se debatia como os direitos sociais iriam ser garantidos. O atual governo simplesmente pensa em desconstruir os direitos sociais e, de alguma forma, colocar ao lado da reforma, da iniciativa privada. Carlos, isso é o modelo que estava na ditadura antes de 88. Quem lembra do INPS sabe do que eu estou falando, quem lembra do sistema da lógica do INANSP, sabe do que eu estou falando. Quer dizer, tem por trás um projeto que cheira velho, né? Que cheira antigo, que tem gosto rançoso, né? Que é a proposta que está... Ou seja, eles apresentam a modernidade para, de certo modo, retomar um projeto que foi interrompido com o fim da ditadura. Gente, eu estourei meu tempo, agradeço a possibilidade, espero que a gente possa debater um pouquinho ali, espero ter podido complementar um pouco a fala do Marcos Rogério. Obrigada. Tá, vou aqui rapidinho, 5 minutos, porque tem bastante coisa. Eu vou deixar as questões específicas para o Marcos aí, né? O especial da PEC, aí fica mais fácil. Bem rapidinho, eu acho que o foco da reforma são vários focos, né? Eu acho que essa história da subsidiariedade é um foco importante de ser olhado, a quebra do regime jurídico único e o fim da estabilidade. Isso é básico, porque isso organiza, de certo modo, o Estado como a gente conhece. Então, a gente precisa fazer esse debate. Eu acho que essas 3 coisas são passíveis da gente se comunicar com os servidores em geral e passíveis de se comunicar com a população. O problema aí é que o diabo mora nos detalhes, né? O Marcos pegou bastante de detalhes aí que vai mostrar para a gente o quanto, na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Se a gente vai querer reformar a PEC ou a gente vai querer barrar a PEC. São coisas diferentes. Porque quando a gente vai para reformar a PEC, enfim, a gente vai, a famosa, dar os anéis para manter os dedos, né? Eu acho que isso vai colocar para nós uma série de dilemas. Objetivamente, nós somos minoria no Congresso. Se o governo tiver o centrão, porque está lá dentro, sabe que se o governo tiver o apoio do centrão, ele passa. E diferente de outras batalhas que nós sofremos, há uma coalizão em prol da reforma administrativa. Então, nós vamos ter que ter uma estratégia muito bem acertada para a gente conseguir colocar um pouco aí esse debate. Eu acho que a gente precisa olhar com bastante atenção essa construção da unidade. Acho que muitos falaram aqui de unidade e a gente sabe, bem, eu conheço vocês da CUT por dentro há muito tempo, né? Então, as brigas internas que se tem entre os ramos do setor público na CUT, porque que a gente nunca conseguiu construir um ramo do setor público, né? E até para construir um marco do setor público é um problema. Se a gente não construir essa unidade agora, quer dizer, que é uma unidade de ação, vão passar o trator. E eu insisto, a estratégia deles será nos dividir. Quando você já está acontecendo algo disso, a discussão que está acontecendo no FONACAT, por exemplo, a discussão que está acontecendo com as carreiras típicas de Estado, e é isso, né? Vai para o Deus nos acuda do Congresso Nacional, e quem tiver mais poder ali, né, mais capacidade de lobby, vai acabar saindo mobilizado. Vai ter uma disputa enorme nessa história de quem vai ser carreira típica de Estado. Eu não duvido nada que existe um debate dentro da educação que vai tentar colocar pedaços da educação como carreira típica de Estado, pedaços da saúde como carreira típica de Estado. Vocês vão ver esse movimento acontecer, e isso que vai levar para uma PEC dessa ser aprovada e a vida continuar. Então, acho que tem que tomar muito cuidado nisso. Eu não tenho a menor dúvida que essa unidade precisa ser construída. Agora, mais do que a unidade entre o setor público, que eu acho que é uma unidade que, teoricamente, é bastante possível, né? Espero que a gente consiga se unir, em especial num conflito tão grande como esse, é que só o setor público não basta para essa disputa. Nós vamos precisar trazer o setor privado, né? O setor privado precisa vir para o enfrentamento.
Eu acho que vocês têm uma boa ponte com o setor privado a partir das estatais, porque bancários, por exemplo, está no meio dessa disputa. Então, trazer os bancários geral no meio dessa disputa é importante. A disputa que a gente construiu lá, essa história da frente, né, de você ter ali um movimento de defesa do setor público e das estatais, tem um papel nesse processo. Mas vai ter que trazer químicos, vai ter que trazer metalúrgicos, vai ter que trazer o pessoal do comércio, tem que trazer o setor privado. E por isso a CUT é fundamental, né? Porque sem a central vocês não vão conseguir fazer, né? Esse debate é quase impossível. Não é fácil, porque o debate está fragmentado. Então, por exemplo, o setor privado está muito preocupado com a reforma da tributária, em grande medida preocupado com a reforma tributária para tentar níveis de desoneração, para tentar geração de emprego. Então, como é que a gente vai juntar essas pautas, né? A reforma, o setor privado está preocupado com as porradas aí da reforma trabalhista. Então, eu acho que são os indicativos que a gente vai precisar construir. Acho que a CUT tem na verdade, eu só, sinceramente, entre as centrais, a CUT é que tem, de fato, capacidade de fazer isso, porque tem a maior representação do setor público em geral e tem diversidade de representação. Eu acho que também faz diferença. Todos os ramos estão dentro da CUT, então a CUT vai cumprir um papel que eu espero que consiga minimamente, e a gente está aqui para ajudar no que for preciso. Por fim, eu acho que a gente precisa chegar nos aposentados, na população em geral, né? Porque se não chegar na população em geral, de novo, vai aparentar que é um debate corporativo, e um debate corporativo, a mídia já está fazendo trabalho para eles, que é dizer que a gente que o servidor público é privilegiado, que o servidor público tem estabilidade, enquanto uma parte dos trabalhadores estão desempregados, que o setor público tem um monte de direitos, que metade da população é informal. Há uma aposta desse governo no nivelamento por baixo, né? Então, quando o Bolsonaro fala que o trabalhador vai ter que escolher entre ter direito e ter emprego, ele está indicando qual que é o caminho. Ele está colocando claramente o movimento de trabalhadores informais contra os trabalhadores formais e trabalhadores do setor privado contra os trabalhadores do setor público e trabalhadores do setor público divididos entre as carreiras típicas de Estado e as outras carreiras. Eu acho que a gente tinha que, inevitavelmente, nessa disputa, romper e construir novos termos, inclusive. Porque a gente mesmo usa esse diacho desse termo de carreiras típicas de Estado. E eu tenho insistido a todo momento em discutir o que é carreira típica de Estado, o que é típico do Estado. Bem, depende do Estado que você define. Se você define que o Estado é poder de polícia e tributação, então carreira típica de Estado é poder de polícia e tributação. Se você define que o papel do Estado é saúde, educação, direito social, saúde tem carreiras típicas de Estado. Agora, a disputa não é uma disputa de carreira, é uma disputa de Estado. É importante que a gente entenda essa diferença, porque é isso que talvez avance sobre isso. Mas só para encerrar, né, porque eu acho que criou um pouco de dúvida com relação a aposentados, reformas deste porte têm que ser encaradas como ela tem impacto no curto, no médio e no longo prazo. É importante que, então, quando você analisa uma reforma desse porte, você precisa analisar a temporalidade disso. O que a gente já viu, não é que vai acontecer, a gente já viu. Vamos pegar como é que está dividido ali as aposentadorias dos servidores. Os servidores aposentados antes de 2003, que mantiveram paridade, lembram disso, né? Mantiveram integralidade e paridade. Os pós-2003, que vão estar dentro do novo regime, e agora você vai ter um outro, essa reforma, que vai ser um outro servidor. Muito bem. O que vai acontecendo quando você tem mudanças desse nível estrutural? Você vai perdendo referência de você poder efetivar o que a gente chama de paridade, né? Você vai dizer assim, não, o trabalhador do setor do setor do aposentado tem o mesmo reajuste do setor do ativo. A pergunta é qual é o ativo? Porque você vai desconstruindo de tal forma as referências de carreira que simplesmente daqui a pouco os aposentados vão virar um nichozinho separado, né, que vão ter uma política separada. Qual delas a gente não vai saber. E a gente já viu isso acontecendo, não é novidade. Porque, primeiro, que é quem vocês conhecem melhor do que eu, a maior parte do setor público não tem reajuste anual, a maior parte do setor público bota lá um 0,01 de reajuste ou algo parecido com isso, e tem os reajustes, ou a grande parte dos reajustes, em grandes mobilizações que criam uma gratificação, uma reorganização de carreira, uma mudança de tabela. É assim que a gente sabe, é assim que o Estado funciona, né? A gente não tem reajuste igual ao setor privado, e de tempos em tempos
você tem ali alguma mudança maior. Aí, quando aposenta, teoricamente, você carrega essas mudanças, inclusive nas mudanças de tabela. A pergunta é, e se não tiver mais a tabela? Qual vai ser a referência para você fazer, de fato, a paridade? Então, esse monte de servidores que já estão aposentados, que vão se aposentar, que a grande maioria dos servidores, inclusive, entrou antes de 2003, eles não vão ter paradigma para fazer a paridade. Então, este é o debate, né? Não é um debate tão direto, assim, está escrito no texto constitucional, não está escrito, mas quando você deriva da reorganização do Estado, você vai criar esse núcleozinho ali dos aposentados. Então, gente, só para esclarecer essa polêmica que talvez eu coloquei aí, esse elemento para a gente repensar um pouco. E, então, de novo, eu agradeço a possibilidade de debater. Acho que esse aqui é o primeiro debate de muitos que nós vamos ter que fazer sobre reforma administrativa. Nós estamos tentando organizar algumas atividades, eu estava conversando ontem com o pessoal ali do Instituto de Justiça Fiscal, porque a gente precisa fazer um acoplamento da discussão da reforma tributária com a reforma administrativa. Eles não estão separados e a gente precisa olhar, né, em conjunto. Então, a gente precisa ampliar o debate e precisa construir a estratégia de Congresso Nacional. O Marcos conhece o Congresso muito melhor do que eu, porque ele está lá dentro, enfiado de cabeça há 10 anos, e então acho que a gente pode falar um pouquinho como é que a gente tem que atuar. Agora, não tenha dúvida, gente, é pressão de um lado e a atuação dentro do Congresso Nacional de outro. Agora, tem que definir a estratégia. Nós queremos barrar, nós queremos negociar, o que nós queremos com essa reforma administrativa. Então, acho que isso é fundamental para a gente ter clareza como é que essas coisas vão avançar. Tá? Então, de novo, pelo Diese estamos à disposição, só para lembrar, eu sempre lembro, né? O Diese não é uma consultoria, não é uma assessoria, não é um escritório, o Diese é um departamento, é uma associação de sindicatos, né? Então, nós somos criados, mantidos pelo movimento sindical, né? O Diese, na verdade, é vocês, e é por isso que a gente faz propaganda e faz pedido de filiação, porque o Diese não é uma entidade privada também, né? O Diese é uma entidade sindical antes de qualquer coisa. De novo, agradeço e até a próxima para a gente poder conversar. Obrigada mais uma vez, Fausto. Obrigada, Fausto. Obrigada mesmo. Marcos, também 5 minutinhos aí para fazer as considerações finais e vamos ter muitos outros dias. Eu acho que ficou muita coisa para a gente continuar discutindo, mas vamos lá. E repetindo, pessoal, aguarde. Está desligado o teu microfone, Marcos. Obrigado, Silvana, colegas. Eu não vou estourar meu tempo dessa vez, porque eu testei demais a paciência de vocês na primeira etapa. Então, eu vou combinar o seguinte. Foram muitas intervenções com perguntas específicas, outras gerais, e eu postei aí o meu telefone, vou postar de novo meu telefone em celular. Vocês podem me mandar essas questões específicas que eu terei o maior prazer de responder, e fica como um espaço de interação para todos, todas, e eu me coloco totalmente à disposição, inclusive para outros debates. Nós, aqui da liderança do PT no Senado, estamos muito disponíveis. Eu quero também transmitir um abraço, comentei com o senador Paim que eu viria para cá, e ele não apenas, foi o gabinete dele que me mobilizou no primeiro momento, depois ele pediu para refrisar um abraço para a gauchada toda. Ele é um homem muito, muito, muito comprometido com essa agenda, e o mandato dele é um mandato que dialoga e amplia muito. Nós vamos ter um espaço muito grande para construir com o próprio senador Paim. Eu queria reforçar algumas ideias, então não vou responder as perguntas específicas, teve muitas. Eu vou reforçar algumas ideias porque me parecem centrais nessa discussão de reforma da Previdência. A primeira ideia, pessoal, é que vai haver uma avalanche de propaganda do governo dizendo que não se aplica aos atuais servidores. Uma avalanche. E vocês que estão na base, no município, hoje, o universo de servidores públicos é dividido da seguinte forma. Em torno de 60% dos servidores e empregados públicos são municipais, em torno de 27%, 28% são estaduais, e apenas em torno de 12% são federais. Então, o grosso da reforma vai ocorrer nos estados e nos municípios. Então, é muito importante ter essa clareza. A mobilização de vocês na base, nesse sentido, é fundamental. E não gastem dinheiro, não façam grandes esforços para virem a Brasília. Pode ser que numa situação ou outra, num momento de votação ou outra,
é importante vir a Brasília. Mas o que funciona de fato, é a mobilização na base, no local onde o deputado mora, do lado da escola onde a família frequenta, no aeroporto, na porta da fazenda dele, quando ele vai tirar um final de semana. É isso que, de fato, funciona. E eu tenho muita experiência de congresso, tenho 16 anos de experiência, e isso tem que ser uma ação, obviamente, articulada. Eu quero fazer questão de ler para vocês o texto da PEC, para vocês perceberem que não é porque eu sou de esquerda, eu sou do PT, que eu estou pintando o diabo mais feio do que ele já é. Está faltando só um minuto para mim, mas eu vou fazer a leitura aqui do texto para vocês perceberem como se aplica aos atuais servidores. Então, o artigo 1º da PEC muda a Constituição inteira. E o artigo 2º, 3º, 4º, até o 9º, estabelece as regras de transição. Então, no artigo 2º, está dizendo assim, o servidor público investido em cargo efetivo até a data de entrada em vigor do regime jurídico que trata o artigo 39 da Constituição Federal, é garantido o regime específico, ou seja, o regime que ele está, assegurado a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício e aprovação em estágio probatório. Então, quem tem estabilidade está garantido aqui, está garantido. A não aplicação do artigo 37, inciso 18, que é onde vem aquelas vedações em todas, que é onde está realmente o grosso do problema, exceto se houver alteração ou revogação da referida lei. Ou seja, não tem garantia. Se houver a revogação e alteração da referida lei, todas as vedações se aplicam a vocês. Os demais direitos previstos na Constituição. Aí tem uma outra coisa, ele diz assim, o servidor a que se refere o caput poderá perder a estabilidade nas hipóteses previstas no artigo 41, parágrafo 1º, que trata da avaliação de desempenho. Então, todos os atuais servidores perderão a estabilidade se não forem aprovados na avaliação de desempenho e 2, se houver uma lei que altera a lei da carreira. Então, isso é muito importante. O artigo 2º fala do servidor público e o artigo 3º fala do empregado público, portanto, todo mundo. Então, turma, combater essa avalanche, vocês vão precisar de informação técnica, está aqui no texto. Só que tudo é construído de um jeito que só o advogado entende. Por isso que nós vamos estar na assessoria de vocês, apresentando os principais pontos. E eu encerro aqui, dizendo que foi uma honra para mim estar aqui. Vocês estão na presença de uma das pessoas mais preparadas para fazer o debate dos trabalhadores, que é o nosso colega Fausto. O DIEESE é um espaço de assessoria de excelência da classe trabalhadora. Não tem nada parecido com o DIEESE no país. A contribuição das universidades é importante, a contribuição de todos os espaços acadêmicos são importantes, mas a contribuição do DIEESE é fundamental. Nós nos orientamos, a bancada se orienta pelo trabalho realizado pelo DIEESE, e o Fausto é o comandante desse espaço, nosso diretor técnico. Então, na presença do Fausto, eu cumprimento a atuação dele, do DIEESE, em todo esse debate, cumprimento todos os dirigentes aqui presentes, abraço fraternalmente, apesar de não poder abraçar na Covid, mas por videoconferência pode. Foi a reunião do coletivo dos servidores públicos do macro setor, servidores públicos da CUT do Rio Grande do Sul. Hoje, dia 9 de setembro, com as apresentações que serão reproduzidas, gravadas pela CUT Pode Mais, pela